Livro Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. Capítulo 9. Solte o controle. Quando eu era criança, o meu sonho era ter um videogame. Enquanto não podia comprar, o meu maior passatempo era ficar horas imaginando o dia em que eu poderia passar a noite inteira jogando, me divertindo e aproveitando. Até que um tempo depois, um amigo decidiu me emprestar o dele. Mal podia acreditar. Palavra nenhuma no mundo seria capaz de expressar a alegria que eu senti no momento em que peguei aquele aparelho nas mãos. Por mais bobo que parecesse, mesmo que soubesse a verdade, eu sentia como se aquele videogame fosse meu. Entretanto, apesar da minha empolgação, só consegui desfrutar do brinquedo por 2 noites. Na primeira noite em que eu estava jogando, meu pai entrou no quarto e disse: "Desliga o videogame." Eu não obedeci. Na segunda noite, aconteceu a mesma coisa. Na terceira noite, quando me recusei a desligar, meu pai pegou o aparelho e o jogou no meio da rua. Nunca vou me esquecer dessa cena. Meu pai arrastando o videogame do meu amigo pelos fios e atirando da sacada. Felizmente, tudo acabou dando certo, já que aquele não era qualquer videogame, e sim um Super Nintendo, que é praticamente indestrutível. Ele ainda funcionava, embora estivesse com alguns pedaços quebrados. Morto de vergonha, devolvi o brinquedo ao meu amigo, que, obviamente, não gostou nem um pouco dos estragos. Mas por pior que tenha sido toda essa situação, hoje consigo enxergar a razão que acabou me fazendo perder a oportunidade de aproveitar o videogame por mais tempo. Eu não consegui abrir mão do controle. De fato, decidir abandonar o controle nunca é fácil. Afinal, se há algo intrínseco à natureza humana, é a nossa busca incessante por controlar todos os aspectos das nossas vidas. Quanto mais as coisas correm de acordo com os nossos planos, mais seguros nos sentimos, uma vez que tudo parece estar sob a nossa direção. Igualmente, quando o que planejamos não funciona, isso nos afeta de maneira muito profunda. Nós nos sentimos vulneráveis quando ocorrem imprevistos ou problemas que não conseguimos antecipar. Isso acontece ainda mais quando percebemos as coisas saindo do nosso controle, uma vez que nos dá uma forte sensação de impotência e nos leva ao desespero. A verdade é que amamos guiar as nossas vidas pelos caminhos que pensamos que devemos trilhar. Por algum motivo, nós nos consideramos ótimos comandantes da nossa própria história. A partir do momento em que passamos a conduzir a nossa jornada de forma como achamos mais eficaz, criamos uma forte convicção de que não há ninguém melhor do que nós mesmos para fazer esse trabalho. Entretanto, por mais que custemos a admitir, a realidade é que todo esse controle que lutamos para exercer sobre a nossa vida não nos levou para perto dos nossos sonhos, mas para um lugar de cansaço e frustração, porque apesar de todo o nosso esforço, as coisas ainda assim não aconteceram da forma como planejamos. Sinceramente, se hoje você está lendo esse livro e buscando forças para recomeçar sua vida, é necessário reconhecer que todo o seu controle não foi capaz de levá-lo onde você queria chegar. Não precisaríamos começar de novo se estivéssemos conseguido guiar a nossa história até o destino que procurávamos. Para ilustrar melhor, pense na vida como se ela fosse um carro. Todo carro tem a capacidade de sair de onde ele está e ir praticamente a qualquer lugar. Porém, para isso, ele precisa ser dirigido por alguém. Quem se senta no volante tem o controle do veículo, e considerando que o carro é nosso, somos nós que elegemos quem se assenta no banco do motorista e guia para onde o automóvel vai. Geralmente, o motorista eleito como o mais capacitado para alcançar o destino que queremos somos nós mesmos. Afinal, confiamos em nossas habilidades e temos total convicção de que não há ninguém melhor para essa tarefa. O problema é que, muitas vezes, não conhecemos o caminho que nos leva ao lugar que desejamos. Isso quando sabemos onde teremos de chegar, o que nem sempre acontece. Assim, em vez de simplesmente admitirmos essa realidade e entregarmos o volante para quem de fato saiba o trajeto, preferimos nos manter nesse posto ainda que não cheguemos a lugar nenhum. Mas, querendo ou não, a única coisa que esse orgulho é capaz de fazer é nos estagnar. É a mesma velha história do casal que saiu de carro para algum lugar, perdeu-se, mas o marido se recusava a ligar o GPS ou pedir uma informação, por insistir que não estava perdido.
Narrativas como essa geralmente acabam provocando muitas risadas, já que é inevitável não pensar na estupidez de alguém assim. Contudo, é exatamente isso que fazemos com a nossa vida. O tempo inteiro, nós nos recusamos a reconhecer que não sabemos o caminho e devemos abrir mão do controle. É exatamente isso que nos leva a acabar no acostamento da estrada, sem gasolina e direção, pedindo ajuda para recomeçar. Por isso, o passo número 1 antes de começarmos qualquer coisa outra vez é admitir que, do nosso jeito não dá certo, que nós não sabemos qual o caminho a seguir e que precisamos de ajuda. É necessário sair do banco do motorista, abrir mão do controle, por mais difícil que seja, porque a grande verdade é que não fomos feitos para tomar a direção. Não fomos criados para segurar o volante, ainda que relutemos para aceitar isso. Apenas Deus é capaz de guiar as nossas vidas. Só Ele está apto para nos conduzir pelo percurso correto, para que alcancemos os seus sonhos para nós. Eu sei, essa ideia pode soar clichê demais para nós. Afinal, afirmações como Deus está no controle já viraram jargão. Porém, existe uma diferença muito grande entre sustentar um discurso de entrega ao Senhor e realmente depender de sua direção para tomar decisões. Infelizmente, a maioria das coisas que fazemos não demonstra o que falamos, o que significa que, diversas vezes, acabamos mentindo para nós mesmos. O engraçado é que em tantos momentos oramos a Deus: eu entrego minha vida ao Senhor, Pai. Eu lhe dou tudo. Mas, na verdade, continuamos dirigindo como se nada tivesse acontecido. Em outras palavras, é como se disséssemos: Deus, eu estou lhe dando o meu carro, é seu. No entanto, você não vai poder dirigi-lo, ok? Eu serei o motorista desse veículo todos os dias, mas não se esqueça de que ele é seu. Como se não bastasse, continuamos guiando o carro por onde queremos ao longo do tempo, até que um dia o pneu fura. Então voltamos para o Senhor e dizemos: Oi, Deus, tudo bem? Sabe aquele carro que lhe dei? Pois é, ele furou o pneu e eu precisava que você trocasse. O carro é seu, lembra? Parece loucura, mas é exatamente o que fazemos. Existe um abismo gigante entre o que falamos e o que colocamos em prática. Às vezes dizemos que entregamos o controle a Deus, mas não queremos que Ele assuma o volante de verdade, mas sim que seja o nosso seguro, caso algo dê errado. Pedimos pelo cuidado de Deus, mas não aceitamos a sua direção. Isso nos leva a uma falsa entrega, que não produz mudança alguma, mas engano. Existem muitas pessoas que se convencem de que entregaram seus caminhos a Deus, mas, na verdade, ainda estão com o controle na mão, sentadas no banco do motorista. Por outro lado, se esse alguém é você, não se sinta condenado por isso. Agora mesmo o Senhor lhe estende uma nova chance de entregar tudo a Ele e começar outra vez, de maneira correta. A palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Acredito que não haja ninguém que ande com Deus que não deseje que Ele endireite as suas veredas, revelando o caminho a seguir e o destino correto a chegar. Porém, algo muito interessante sobre esse texto é que ele nos mostra que antes disso acontecer, existem alguns pontos que necessitamos nos atentar para alcançar esse resultado. A primeira coisa que precisamos fazer é confiar no Senhor de todo o nosso coração. A maioria das pessoas que já frequentou algum tipo de igreja cristã deve ter ouvido essa expressão, mas por mais na ponta da língua que ela possa estar, a sua prática é algo muito mais difícil do que imaginamos. Isso porque ninguém confia tudo o que tem a outra pessoa, do nada. O que quer dizer que se uma das chaves para a entrega do controle é a confiança total, o único meio pelo qual conseguimos fazer isso é através do relacionamento. Da mesma forma que nunca deixaríamos uma pessoa que não conhecemos dirigir o nosso carro, também não entregamos o controle de nossas vidas a alguém com quem não temos um relacionamento. Só compartilhamos aquilo que é importante para nós com aqueles a quem somos íntimos e que se provaram dignos de confiança. E com Deus é igual. Veja, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Se não desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus, além de não conhecermos o seu coração,
deixamos de lhe dar a chance de nos mostrar que ele é digno de confiança. Em contrapartida, é fato que quanto mais íntimos nos tornamos do Senhor, mais desejaremos entregar-lhe o controle de nossa vida. Não apenas porque, quando nos aproximamos, entendemos o quão poderoso, sábio e capaz ele é de nos guiar, mas porque começamos a compreender o seu amor por nós, e isso muda tudo. A palavra nos mostra que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus não merece a nossa confiança apenas por ter nos criado, ainda que esse, por si só, fosse motivo suficiente para isso. Ele escolheu pagar um preço altíssimo para conquistar o acesso ao nosso coração, reatar o nosso relacionamento com ele e, consequentemente, nos mostrar que é digno de nossa confiança. O Senhor não precisava de nada disso. Por esta razão, todas as vezes que penso no sacrifício de Cristo, sinto-me constrangido. Ele decidiu se humilhar, sofrer, ser torturado, difamado e morto para que eu e você, pecadores ingratos, pudéssemos ter paz, justiça, alegria de novo em nossas vidas. Não só isso, mas sendo morto, ele ressuscitou, levando consigo as chaves do inferno e da morte. Tudo por amor. E mesmo após o tamanho sacrifício, Jesus continua nos surpreendendo. Pouco depois, ele nos enviou o Espírito Santo e, dia após dia, permanece demonstrando sua bondade e buscando um relacionamento íntimo conosco. Entretanto, por mais que esse assunto seja bastante discutido e comentado, muitas vezes não sabemos como desenvolver uma amizade com Deus de forma que nos leve a conhecê-lo mais profundamente. Mas é simples, tudo começa com um contato com as práticas que nos colocam mais perto dele, como oração e a leitura da Bíblia. A verdade é que muitos já aprenderam tanto sobre esses hábitos, como sendo uma obrigação, que criaram certa resistência a ambos. Automaticamente acabamos considerando-as apenas como regras a serem seguidas dentro da vida cristã. Porém, a grande questão é que, no fundo, não entendemos a verdadeira motivação por trás dessas práticas espirituais. Nós não oramos para cumprir uma meta ou por obrigação, mas sim para conhecer mais a Deus. Não lemos a Bíblia apenas porque devemos, mas porque queremos encontrar o seu autor. Quando entendemos que, na realidade, fazemos essas coisas para desenvolver um relacionamento com o Pai, essas práticas deixam de ser um fardo e passam a ser alimento para os nossos corações, pois quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecê-lo. Então, começamos e prossigamos ao conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Hoje o Senhor nos convida a chegarmos mais perto dele, para conhecermos o seu coração e descobrirmos o quão ele é bom. Somente dessa forma podemos confiar nossas vidas a Deus, indo cada vez mais em direção ao recomeço que desejamos. Todavia, mesmo após aprendermos a confiar no Senhor, precisamos ficar atentos à segunda direção que o versículo de Provérbios nos dá. Não se apoie em seu próprio entendimento. A expressão apoiar-se traz o sentido de agir como se o nosso próprio conhecimento fosse o que nos sustenta em todas as situações, trazendo a resposta certa para tudo. Mas ele pode falhar a qualquer momento, nos deixando sem apoio algum, caso não dependamos de Deus. Quando aprendemos a confiar mais no Senhor, automaticamente passamos a confiar menos em nós. A principal razão pela qual nós não conseguimos abrir mão do controle das nossas vidas é porque não somos capazes de reconhecer que, na verdade, ele deveria estar nas mãos de outra pessoa. Nós nos apoiamos demais em nossa própria capacidade, pois agimos como se não soubéssemos de que ninguém melhor do que nós para dar a direção correta. Porém, quando passamos a conhecer a Deus e toda a sua perfeição, começamos a perceber que existe sim alguém mais qualificado do que nós para ter o controle em suas mãos. Precisamos entender que nós não sabemos tanto sobre a vida quanto pensamos. Na realidade, sabemos bem pouco. Mas o Senhor é o autor da vida. Ele conhece tudo o que há para saber sobre ela. Ele não é apenas o melhor motorista do carro, ele é o inventor do automóvel. E quanto mais nos aproximamos dele, mais descobrimos que ele não sabe apenas aonde, mas também como e quando devemos ir. E a respeito disso, eu amo o versículo de Coríntios que diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Coríntios 1, 2, 9. Existe uma razão pela qual todo o nosso controle e inútil capacidade de guiar não nos levou a viver os sonhos de Deus. Eles são maiores do que podemos imaginar. Nem mesmo com toda a habilidade humana a nosso favor, seríamos capazes de conhecer tudo aquilo que Ele preparou para nós. Sendo assim, como poderíamos chegar a algum lugar que nem sabemos o que existe? É exatamente o que Isaías nos revela. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Imagine os sonhos de Deus como um tesouro extremamente precioso, escondido em algum lugar que somente Ele sabe onde está. O que acontece é que em diversos momentos queremos que o Senhor desenhe um mapa do tesouro para que possamos encontrar o que tanto buscamos sem precisar abrir mão do controle. Mas não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Em vez de nos dar o mapa, Ele prefere ser o nosso guia, indo conosco durante a jornada, nos ensinando e mostrando o caminho. Podemos até tentar ter o controle da nossa vida e ansiar pelos sonhos de Deus ao mesmo tempo, mas é impossível conseguirmos as duas coisas. Isso porque Ele é a peça fundamental para alcançarmos os propósitos divinos em nossas vidas. Sem Ele no comando, nunca chegaremos lá. Ainda sobre Provérbios, a terceira direção que a Bíblia nos dá é: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Essa atitude diz respeito ao próprio passo rumo às veredas endireitadas, que o versículo menciona. Para que isso possa acontecer, precisamos manter um coração grato pelo que Ele já passou e pelo que está por vir. É importante perceber que o texto não menciona apenas os caminhos que trilhamos quando entregamos o controle ao Senhor, e sim todos os caminhos, inclusive os errados, quando tentamos dirigir nossas vidas sem a ajuda de Deus. É essencial, assim, mantermos em mente que se hoje temos a oportunidade de recomeçar, é porque o Senhor cuidou de nós até aqui. Na verdade, não é porque acabamos no lugar errado que Deus nos abandonou. Mesmo nos caminhos tortuosos, quando estávamos completamente perdidos em nossas próprias convicções, Ele não desistiu de lutar por nós, porque um dia tivéssemos a chance de tentar mais uma vez. Quando compreendemos isso, é inevitável que o nosso coração não se encha de gratidão, não só por tudo o que Ele fez, mas por quem Ele é. E a gratidão é extremamente importante para o recomeço, uma vez que é justamente ela que nos impede de tomar o controle das mãos de Jesus quando as coisas começam a dar certo. Quando lembramos de que se não fosse Ele, os nossos caminhos teriam nos levado à destruição, pensamos duas vezes antes de querer recuperar o domínio de tudo. Além disso, a gratidão é pelo agir de Deus no passado e no presente, que nos mantém humildes para o futuro. Nós sempre devemos reconhecer o Senhor em nossos caminhos, entregando-lhe toda a glória e tendo em mente que Ele é quem constantemente endireita as nossas veredas. Agora, quando entregamos o controle para que Deus dirija a nossa história, é fundamental nos atentarmos ao perigo do imediatismo. Diversas vezes pensamos que se cedermos e entregarmos a direção ao Senhor, em um dia ou no outro tudo estará resolvido e teremos chegado ao destino que Ele tinha planejado para nós. No entanto, na prática é bem diferente. Se não soubermos lidar com isso, rapidamente tomaremos o controle de volta. Ainda que muitos não comentem sobre isso, ter o controle é como um vício. Quem já lidou com algum tipo de dependência química, por exemplo, sabe que o momento em que se decide parar é único. Muitos choram e até recebem a convicção de que dali para frente as coisas serão diferentes. Afinal, essa escolha os levou a trilhar um caminho novo. Contudo, logo após a decisão por uma vida melhor, essas pessoas terão de enfrentar o que chamamos de crise de abstinência, que é quando a falta da substância que gerou o vício começa a dar sinais muito fortes, afetando tanto o aspecto psicológico e o físico quanto o emocional. Nessas horas, a tentação de retornar aos velhos hábitos é mais forte do que nunca, e se não tomarem cuidado, elas podem voltar a praticar aquilo que tinham prometido abandonar. Assim também acontece quando decidimos entregar a direção das nossas vidas para Cristo.
Estamos tão acostumados a ter o controle que, quando abandonamos, entramos em um período no qual precisamos aprender a viver sem ele. Por vezes, podemos até achar que os resultados estão demorando ou que essa entrega não tem adiantado nada. Mas, na realidade, não é o que Deus esteja atrasado, e sim a nossa paciência que diminui. Por outro lado, a Bíblia nos garante que, se permanecermos firmes, passaremos por esse período e alcançaremos o nosso objetivo. E Ele endireitará as tuas veredas. Se esperarmos no Senhor, Ele nos guiará, não aos antigos caminhos tortuosos pelos quais continuávamos a caminhar, mas por novas rotas, mudando completamente o nosso futuro. Um dos meus textos favoritos, e que ilustra muito bem essa verdade, é o de Lucas 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Na cruz, aquele ladrão estava colhendo os frutos dos caminhos que ele mesmo havia escolhido trilhar. O seu controle o havia levado até aquela condenação. Ali, ele morreria de forma dolorosa, humilhante e provavelmente sofreria por toda a eternidade. Porém, bastou um momento com o Salvador para que aquele ladrão entendesse quem Cristo era e decidisse entregar sua vida a ele. Em questão de segundos, todo o seu destino havia sido transformado. Aquele homem estava indo para o inferno como consequência pelos seus pecados, mas pouco depois, sua rota foi completamente mudada, levando ao encontro com Jesus Cristo no paraíso. Não existe nenhuma vereda que Cristo não consiga endireitar, nenhum pecado que ele não possa redimir, nenhum destino que não seja capaz de alterar. Deus abre caminhos em meio ao mar, para que nós não morramos nas mãos dos nossos inimigos, e nos leva à terra prometida, para que desfrutemos de sua bondade. Admita, todos esses anos se agarrando no controle não o levaram a lugar nenhum, ou pelo menos não aonde você planejava estar. Decida viver algo novo, permitindo que o Senhor dirija a sua vida, porque é como as Escrituras dizem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Somente quando aceitamos que Deus é a melhor escolha para guiar a nossa vida e permitirmos que Ele tome o controle de nossas mãos, estaremos realmente prontos para recomeçar e trilhar novos caminhos de vida e paz, sentados no banco do passageiro, no lugar onde nunca deveríamos ter saído. E aí, gostou? Se gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta e o melhor de tudo, gente, compartilhe com um amigo.